Foram 10 perguntas que eu selecionei para a gente poder conversar nesta noite. E eu quero, antes de passar a oportunidade ao pastor Márcio, ao pastor Daniel, e a gente já entrar aqui nos assuntos, eu gostaria que o pastor Márcio se apresentasse para todos conhecerem, e após o pastor Daniel começar com os mais velhos, respeitando a hierarquia. Amém? Por isso que eu coloquei o pastor Márcio no meio, né? E nós estamos aqui na ponta para equilibrar a balança. Então eu quero passar a palavra ao pastor Márcio para ele se apresentar, a igreja que ele congrega, quanto tempo que ele tem pastoreado a igreja, a formação acadêmica que ele tem, e após o pastor Daniel, e depois da apresentação a gente já vai entrar nas perguntas, amém? Pastor Márcio, com toda liberdade. Amém, irmãos, a paz de Jesus. Alguns já me conhecem, eu estive aqui umas 2 vezes, né? Outros fizeram serviço, a gente está sempre ali, sempre aparecendo por aí. Irmãos, a gente já tem 34 anos de conversão. Eu me converti no dia 27 de setembro de 92. Venho de uma família onde meu pai também já era presbítero, hoje é pastor também. Então nós estamos nessa caminhada há 32 anos. A formação acadêmica, ela poderia ser muito mais. Está falando do pastor Daniel, os problemas da vida geram caminhos diferentes daquilo que a gente traz. Minha formação mesmo é secular, é letras. Eu sou professor de língua inglesa do Estado, e sou professor de língua portuguesa do Estado e língua inglesa da FEB, da Prefeitura de Volta Redonda. Trabalho em 2 escolas lá, e uma aqui no Estado, que no colégio Iracema Leite Nádia. Alguns irmãos devem conhecer aqui na Vila Nova, muito conhecido ali. Já milito, dentro dessa área já também, desde a minha formação em 1990. Essa eu tenho 34 anos de formação. Fiz curso de inglês nos Estados Unidos também, fiz um curso de oportunidade, Deus me deu um curso nos Estados Unidos para professores de inglês. Tive vontade de pregar para um americano lá, de conhecer pessoas. A gente tem trabalhado no CETEMIT desde quase o início. Fui presidente do CETEMIT, fui vice-presidente na época do pastor Ademir. Sou professor de teologia lá, no curso de EAD do bacharel e do curso de missionários. Lecionei português há alguns anos também, na década de 90 até 2000, depois saí para fazer o bacharel. Então a gente tem uma vida cristã bem formada, bem alicerçada dentro da palavra de Deus. Amém? Mas eu faço como Paulo. Meu Deus, quanta coisa de aprender ainda. A gente é tão pequenininho perto da sabedoria de Deus. Amém? Então eu considero assim uma pouquinha dentro da Deus tão maravilhoso. Então, pessoal, Pai de Jesus, eu estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento e poder ter esse bate-papo de forma descontraída. Isso alegra o nosso coração, alegra a igreja. Todos que eu acredito que me conheçam, sou o pastor Daniel Alves Rodrigues e hoje sou pastor adjunto na igreja da Vila Maria, com o pastor Daí. Tenho 12 anos de pastorado, de consagração pastoral. 6 anos foram dedicados à obra missionária em São João del Rei, onde desenvolvemos um trabalho com crianças e com a própria congregação que lá já perdura por muitos anos, se não me falha a memória, mais de 30 anos a igreja estava estabelecida lá, hoje já deve ter mais um pouquinho. A minha formação acadêmica, eu sou formado em bacharel em teologia, com concentração em psicologia pelo BTO brasileiro, em Volta Redonda, linkado à presbiteriana. Então, a minha veia teológica é muito reformada pelos pais da igreja. E fiz algumas especializações dentro da área de hermenêutica e exegese. E tive o privilégio, estando em São João del Rei, de fazer um curso de especialização, não que eu seja fluente, na escrita até consigo fazer algumas coisinhas, mas a fluência não tanto, especialização no grego antigo, dentro da Universidade Federal de São João del Rei. Então sou casado, tenho um filhote lá, João, todos vocês conhecem, Samuel, missionário. Amém, gente. Então tá aí, os nossos pastores. Para quem não conhece, o CETEMIT é o nosso centro teológico, que faz parte do campo congregacional. Então, sem mais delongas, eu vou começar agora com o pastor Daniel. Dê a honra para o senhor iniciar agora
essa pergunta aqui é mais voltada aos jovens. Foi perguntado 3 vezes e eu selecionei sobre a questão dos jovens ficarem. Aí a pergunta é o seguinte: nós vamos iniciar aqui, eu vou ouvir o pastor Daniel, depois o pastor Márcio vai acrescentar. Jovens cristãos podem ficar? É pecado ficar com a menina que você está conhecendo, mesmo tendo a intenção de namorar? Quando há uma intenção, dar aquela ficada, é pecado, não é pecado? Aquele conhecimento mais afinco, mais profundo. Isso. Vamos lá, pastor Daniel após pastor Márcio. Começar com o mais novo, com os mais jovens, depois nós vamos ouvir aqui a voz da sabedoria. Pastor Daniel. Então, gente, por um tempo, a expressão ficar, ela foi inexistente. De fato, era um namoro ou relacionamento. Tendo em vista que, historicamente, os relacionamentos eles eram formatados pelos próprios pais das pessoas. Então, os pais que arrumavam o namoro, e futuramente o casamento. E isso, com o passar do tempo, com a abertura da linguagem e também a abertura sociocultural, isso se tornou praticamente obsoleto dentro da nossa cultura, a cultura brasileira. Tendo em vista que hoje, dentro da Inglaterra, não existe a expressão ficar. A cultura inglesa ela é um pouco mais recatada. Já a cultura francesa não, ela é muito liberal, holandesa também. Mas dentro da nossa cultura, nós sofremos essa variação de entendimento do que seria o relacionamento. Na verdade, não seria nem simplesmente o namoro em si, mas o relacionamento. E hoje o relacionamento está ligado a um tipo de aliança que você faz com alguém. Obviamente que o termo ficar hoje, na nossa cultura, não é o ficar beijando na boca. E a gente sabe muito bem o que é isso. Não é simplesmente a troca de saliva, mas é algo muito mais além do que isso. Isso rompe qualquer tipo de relacionamento. Porque a ideia do ficar é um tipo de momento sem compromisso. E aí outra parte que faz com que a gente entenda que a juventude hoje tem até a ideia, não, mas pode beijar na boca? Eu acredito que qualquer tipo de namoro, ele precisa ter um tipo de proximidade. O único conselho que se dá, e Paulo diz sobre isso, é a questão do abraçamento. E aí não dá. Começa num beijo caliente e depois termina em algo muito mais quente, Então a ideia de ficar se tornou muito obsoleto. Aconselha-se que haja uma espécie de conhecimento, oração, de busca, principalmente para as mulheres, não se entregar para qualquer um, até porque qualquer um não te merece. Pelo menos eu penso dessa forma, e também vale a atitude também dos homens aí, escolher alguém para a vida toda e não simplesmente para um momento só. Amém. Então, pastor Márcio, esquentando um pouco mais essa pergunta, o senhor fazer sua colocação e o seu pensamento, aqui a pergunta está referindo a jovens que têm uma intenção de levar o namoro a sério. Mas e aqueles jovens que ficam por ficar? Porque tem um grupo de meninos, uma turma de garotos, mais na parte masculina, que fica com a garota aqui, fica com a outra ali, só para poder colocar no currículo dele a quantidade de pessoas que ele se relacionou e ganhar fama no meio dos amigos. Já fiquei com essa, mas sem um propósito. Isso seria de fato um pecado? Irmãos, o pastor Daniel foi bem educado, cheio diretamente no assunto. É errado ficar. Vamos voltar para a Bíblia? O pastor ele quis dizer, mas muito educadamente. Vamos ser diretos? É errado. Eu trabalho com adolescentes há 34 anos. De 11 anos até já tem aula com pessoas de 70 anos no curso de inglês. Mas a maioria deles vai de 11 a 17 até 20 anos. E eu trabalho com eles, eu convivo com eles, e também a escola dominical dela muitos anos para jovens. Preste bem atenção, tudo aquilo que a gente vive, porque
A cultura é uma coisa, mas nenhuma cultura suplanta a cultura bíblica. Deus é santo, Ele exige que nós sejamos santos. Se não há uma intenção de um namoro sério, um casamento, não fique, porque quem sai perdendo é a menina. Cansado de ver isso. Eu tive um aluno de 14 anos, agora o segundo filho. 14 anos, segundo filho. Meninas que param de estudar porque ficam grávidas. Palavrões. E muitos são crentes. Eu tenho aula numa escola cristã evangélica, não vou falar por questão ética. Uma turma era insuportável. 2 alunos eram excelentes. Os 2 não eram cristãos evangélicos, eram católicos. Vocês são de uma igreja, não sou católico. Exemplos de alunos, dos filhos dos pastores, dos presbíteros. Eu não defendo filho de pastor, sou pastor, não defendo não. Péssimo comportamento, ficando, namoro, palavrão, indecente. Você não vê diferença naqueles jovens em relação ao que deve ser biblicamente. Então, Deus, à frente de tudo, a Bíblia é a nossa base, é a nossa alicerce. Crente não fica. O rapaz conhece a moça e há uma intenção de ambas as partes, os 2 conversam primeiro, depois vão namorar, vão falar com seu pai, sua mãe, motorista, seu Zé, com a Maria, pode. Antigamente, eu fui pedir minha esposa para casar com ela, a tia perguntou, mas qual é a sua intenção? Eu falei, opa, eu estou chegando agora, né? Eu falei, eu quero casar com ela. Casei 10 meses depois. Então, irmãos, prestem atenção, a Bíblia é Bíblia. Acabou. Deus é santo e quer que não tem cultura popular, não tem cultura secular que suplante, que vença, que possa colocar de lado a cultura bíblica. Deus requer de cada um de nós, não só o jovem, mas também o adulto que está namorando, o adulto que vai casar, o divorciado que vai casar de novo. Irmãos, se você apertar o interruptor, vai passar muita energia, não vai? Esbarra um adulto com o outro quando você vê. Um homem ou uma mulher. Independente da idade, cada dia jovem, dá um choque, eletriza o corpo todo. Então, por isso que além de não ficar e ter que namorar, vigiar no namoro, para que não haja escândalo, porque Deus é santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados. Isso mudou? É para pagar essa parte da Bíblia? Não. Então é errado. Ponto. É errado. É errado. Quer ficar? Fica com o outro, fica sua vizinha, sua parente, mas eu, a moça, o rapaz, eu quero namorar, eu quero um compromisso, eu quero um casamento diante de Deus, na presença de Deus, eu quero ser feliz. O que começa errado, termina pior ainda. O que começa certo, Deus está com ele. Amém? Amém, gente. Isso daqui, né? O negócio já começou bom aqui, né? E, em outras palavras, então, fechamos aí essa primeira pergunta, que de fato, né, um cristão, servo do Senhor, precisa andar segundo os princípios de Deus. E os princípios de Deus não levam os jovens a ter as mesmas práticas do que os jovens do mundo. Ele tem que ter um comportamento diferente. E hoje, para isso, né, voltando a essa pergunta, tem aquele costume da corte também, né? Nós não entramos aqui em detalhe, mas tem alguns jovens que se relacionam com alguém na corte, que é sem ter contato físico, namora, assume compromisso, mas sabe que se tiver um contato físico, algo vai esquentar. Então ele assume uma corte com a menina, uma corte com o menino, e vão naquele namoro até o noivado e até o casamento, que também é uma dica aí aos jovens, tá? Não é uma regra, mas é uma dica, como o pastor Daniel disse naquela escrita do apóstolo Paulo, que se houver abrasamento é melhor que se case. Amém? Então, se o negócio está esquentando, evita ficar em ambientes escuros, evita ficar sozinhos, evita sair sozinhos, porque senão o negócio pega. Uma coisa que eu aprendi é que o hormônio nunca vai se converter, né? Nunca se converte. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Alguns aí estão tentando mudar essas questões, né? Mas encostou e já era, né? Mas vamos lá, segunda pergunta aqui para a gente continuar, né? Que ainda tem mais 9. Uma outra pergunta também pode ser relacionada a jovens,
né? Porque eu sei que a maioria tem essas dúvidas, a maioria dos jovens. É claro que toda regra tem exceção, mas tem uma pergunta aqui que é interessante. O cristão pode ouvir músicas mundanas, seculares? Qual é o nosso conselho como pastor? O cristão pode ouvir as músicas seculares, as músicas mundanas? E aí, vou começar com o pastor Márcio, né? Vamos lá, pastor Márcio. Eu sou até suspeito de dizer que eu dou aula de inglês. Eu não posso usar músicas evangélicas porque eu não posso defender uma religião dentro da escola. É proibido. E agora querem proibir até de falar de Deus. Querem proibir. Eles querem passar a lei proibindo falar de Deus. Querem expulsar Deus da escola. Querem expulsar Deus, esse governo está aí. Querem expulsar Deus até da sociedade. Vamos falar em Deus, já está tudo proibido. Então, quando eu trabalho menos atualmente, trabalho com inglês, eu tenho que dar uma música secular. Depende. Paulo dá um conceito com relação a outra área, mas é uma coisa interessante. Né? Eu tenho que avaliar. Essa música tem uma letra que às vezes está em inglês, a pessoa está cantando a música de AC/DC, aquela banda de rock, é Satanás puro, é diabo puro. Tem música de rock aí, que eu sei porque. Outro dia, deixa eu falar rapidamente que meu irmão mandou uma música para minha cunhada pelo WhatsApp do grupo da minha família. Falou, você quer lá, aqui bem, eu te amo, hein? Aí ela, obrigado, bem. Eu falei, ó, é melhor mudar a música. Essa aí está falando que ele quer só ficar com você, nosso assunto primeiro, ele quer só aproveitar de você, não quer nada sério não. Ah, é, Marcinho? É? Falei, arruma outra. Então me arruma outra. Arrumei outra para ele, bonita, com a letra bonita, fala de amor, fala. Então depende, tem letras. Agora, a música secular, ela é muito bonita para os nossos ouvidos. Eu até gosto, mas tem um detalhe. Ela atinge a minha carne, o meu intelecto, a parte homem, mas o louvor vai na alma. O louvor vai na alma. Se eu um louvor lá, meu Deus, você começa a querer chorar, e outros começam a falar de mistério, outros começam a sentir bênçãos de Deus. É diferente. Então, a música secular, tanto é que nós vamos em casamentos, nós vamos em aniversários, onde a música secular toca. Só que eu não me contamino. Eu fui no casamento do meu primo, na igreja católica. Fiquei lá. Quando ele mandou cruzar o dedo, esse cara falou, fica a minha lá, fiquem quieto. Ele tem a mão na testa, não sei o que lá, fica lá quieto lá. Mas na hora do culto, como se pega a mão. Então, irmãos, prestem atenção. É pecado ouvir? Eu digo que não. Assim como não é pecado ouvir um monte de coisa. Só que é lícito para nós ouvirmos mais música mundana do que o louvor. Tem música secular, música mundana secular, que elas são muito bonitas. A letra, eu conheço, eu trabalho com músicas. Eu não posso trabalhar com letra de música cristã, né? São bonitas, mas eu escolho, eu entendo, eu sei o que está dizendo ali. Mas e aquela que você não sabe? Que lindo, que bonito, e está falando uma coisa totalmente diabólica lá, o coisa está contra a família. Então, ouça os louvores, é bem melhor. O louvor alimenta a alma, a música secular alimenta a carne. Nós somos carne ainda, eu sei disso. É bonito, é música bonita, né? Porque existem duas correntes teológicas disso aí. Alguns que defendem que não, todo louvor é de Deus. Deus é que inventou a música, Deus é que criou todas as coisas. Então o louvor é uma coisa, a letra é o louvor. A música é uma coisa, a letra é outra. Pessoas colocando letras que deturpam a família, que defendem práticas homossexuais e tudo mais, mas nós não. Se você ouvir uma música bonita e tudo mais. E outros defendem, são radicais. Não, isso aí é secular, não é louvor, não é do cristão. Cabe a você. Qual você quer alimentar mais? A sua alma ou a sua carne? Paulo fala isso. Há uma luta constante da carne contra o espírito. Aquilo que eu alimentar mais é que vai prevalecer. Se eu alimentar mais a minha carne, eu vou pecar. Se eu alimentar mais o meu espírito, eu vou glorificar Deus. Amém? Amém. Pastor Daniel, pegando um gancho aí do pastor Márcio, vamos esquentar mais um pouquinho essa pergunta de novo. E vai esse bate-pronto aí. Muitos pegam a questão da música e fazem referência a Satanás, como o anjo caído, Lúcifer, e a Bíblia diz, dá algumas características a Lúcifer, que ao passar
das pernas dele, as pegadas dos seus pés saíam notas musicais, saía som, né, dele saía sons de lírio, de harpa, e muitos fazem referência a Lúcifer como o maestro do coral celestial antes da sua queda. Eu ouvi, né, um baterista muito renomado no Brasil chamado Aposan, falando um pouco sobre alguns ritmos musicais. Vi Fernandinho também, um cantor muito conhecido, falando sobre músicas seculares. E eu cheguei a ver também uma pessoa que trabalha com ocultismo, falando sobre alguns ritmos musicais, que dependendo daquele ritmo, mesmo que a letra seja bonita, mas o ritmo da música pode atrair entidades, pode influenciar o lado emocional da pessoa. Sendo assim, olhando para esta pergunta, qual seria o melhor conselho? Então, historicamente falando, hoje muito se falava sobre a questão de batuque, né, tipos de instrumentos, né, na igreja. E linkaram isso como se fosse um evento específico que atraiu, ou então se equiparava a alguns tipos de religiões. Mas, exemplo, nas casas de mulheres de prostituição, historicamente falando, o instrumento que era usado era o órgão, era o teclado. Então, isso não tem nada a ver com a questão ritmista de trazer algum tipo de entidade. A única questão é que você precisa entender o que está sendo tocado, né? Entender o que está sendo falado. Muitos cultos, eles têm muito mais barulho da batida de um instrumento, seja de pandeiro, do que simplesmente uma letra. Eu me incomodo hoje muito exatamente por causa disso, porque se não há um entendimento, há o quê? Uma bagunça. Onde está a bagunça, a ação não vai ser do Espírito Santo, vai ser exatamente ou carnal ou espiritual, no sentido de Satanás aproveitar dessa situação. Então eu não vejo problema em nenhum tipo de ritmo, não vejo, desde que a letra esteja entendida por quem está falando e quem está ouvindo também, muito mais por quem está ouvindo, né? Porque senão não tem sentido nenhum. Né? E só abrindo um parênteses muito importante, eu acho que a música mundana é uma coisa, a música secular é outra. O mundanismo, ele é cheio de suas gírias, e isso aí a gente sabe que contrapõe totalmente a palavra do Senhor. Já o secular, ele é amplo. Né? Exemplo, quando você coloca uma foto lá, eu sei que você coloca uma foto lá no Instagram, você coloca vários fundos. É fundo evangélico? Às vezes não é, eu não coloco, porque eu gosto de algumas músicas internacionais, mas eu sei o que está sendo cantado, né? Eu sei o que está sendo falado. Se for para minha esposa, por exemplo, se a gente for pegar o gancho e falar sobre a questão de música e louvor, a adoração, ela é sine qua non. É o que o pastor falou aqui. Nós não negociamos aquilo que é louvor para Deus. Mas eu faço uma homenagem para minha esposa em cima de uma música, pode ser uma música aleatória, uma música romântica. Né? Eu não vou nunca abraçar ela, chamar para fazer um love e um corinho de fogo. Não tem sentido no mal do entendimento. Né? Não é cabível. Né? Então, só para pegar esse gancho, porque é importante separar o que é mundano e o que é secular. O que é secular, gente, tem muita coisa que é secular que fala mais de Deus do que muita música evangélica, né, que se diz gospel. Então essa é a ideia sobre a questão dos instrumentos musicais e fica essa dica. Se você entrar num lugar onde tem mais barulho do que simplesmente entendimento daquilo que está falando, está contra as palavras do Senhor. Não tem como. Então, olhando para essa questão também, é interessante, não está aqui na pergunta, mas acrescentando, né, mais uma pergunta dentro deste assunto, existem muitas músicas cantadas por cantores gospel que falam mais do homem do que a Deus. Essas músicas que falam mais do homem do que a Deus mexem com o nosso emocional. E a gente percebe que algumas são cantadas na igreja, no culto congregacional.
sendo assim, olhando para esta parte de culto agora, pastor Márcio, vamos supor que a gente vai iniciar um culto aqui agora. Nós vamos convidar o grupo de louvor para adorar. Eu acho que o ministério de louvor precisa saber escolher as músicas, porque é um culto congregacional. Existem músicas gospel que eu vou ouvir dentro da minha casa, que vai falar comigo. Eu estou passando um momento difícil, preciso de uma resposta de Deus que fala, mexe comigo. Mas esta música não pode ser traga um culto congregacional, porque um culto congregacional na reunião dos santos é para adorar a Deus. Olhando para esse sentido de culto agora, porque a gente olha para Davi, a gente vê Asaf, grandes ministros, né, que foram usados por Deus na área da música, levando o povo para a adoração. Qual que é a recomendação para a igreja hoje? Por que acontecem esses erros? Às vezes quem faz a letra, aquele cantor ou aquele autor, você não veio numa consagração, você não veio numa escola dominical, você não veio num culto dia de semana, e vai às vezes a Santa Ceia à noite. Esse cara tem o que para doar? Ele quer fazer uma letra. Faz uma letra sem conhecimento teológico, sem base teológica, faz um louvor que exalta a vingança, como tem um monte de porcaria, e outras, tem um monte aí, letras que até mencionam errado passagens da Escritura. É uma pessoa que não está vazia fazendo uma letra, mas o som é bonito, o pessoal começa a cantar, e acha que nem para para pensar. Então tem dois erros aí. Aquele que faz, não tem nada, está vazio de Deus, e aquele que está cantando a música e não presta atenção na letra, está vazio também. Porque se ele conhecesse Bíblia, ele saberia que aquilo ali está errado. Não é da minha época, mas alguém já ouviu falar daquele cantor, aquele antigo aí, o nome dele? Feliz Amaral, não é? Feliz Amaral? Não é da minha época, é do meu pai, mas rapaz, pega uma letra daquele irmão para você ver. Letra que chama ao arrependimento, letra que exalta a Deus, que chama a uma adoração. Pega a letra de hoje para você ver o que ele tem. Então é uma pessoa vazia, escrevendo para pessoas que estão vazias, porque se eu conheço uma Bíblia um pouco, se eu leio, se eu medito, se eu tenho zelo da palavra, eu vou saber que aquele louvor ali, ele é antibíblico. E aí tem uma coisa, dentro do culto, se tem um ministério de louvor, esse líder tem que saber selecionar o louvor e conhecer a letra, e conhecer, saber se ela está dentro da base bíblica ou não. E aí, se eu estou vazio, não sei de nada, me dá um errado, eu faço errado, está tudo certo, e vou liderando, porque os irmãos cantam. Os irmãos vão para adorar, e se canta aqui na frente, os irmãos querem cantar. Só para terminar, para passar para o pastor, tem uma banda aí, vou falar o nome, não vou. Está filmando, hein? Vai para o YouTube, hein? Eu vou falar. Pode Jeová. Irmãos, preste bem Eu atenção. tenho advogado, então tá aqui. Hoje, agora tudo é processo. Preste bem atenção. Pelo amor de Deus. Voz da verdade. Nós cantamos, me quer dar uma ferrolha e tal. A música é bonita. Aquele cara, ele falou que nós somos endemoniados. Ele está cantando lá Mamonas Assassinas e outras coisas. Está cantando, tem vídeo na internet, pode procurar. Quando canta a música deles, apesar do louvor ser bonito, rapaz, eu tenho uma certa resistência em cantar, porque eu sei de onde veio. Procura saber para você ver. Ele é unicista. Deus para ele é só Jesus. O Espírito Santo é um espírito bomba, mas não é Deus. Para ele é unicista. Veja o que é unicista na Bíblia para você ver. E nós estamos cantando louvores dele. Mas é linda mesmo, né? É bonita mesmo, né? Mas vem de um saco vazio. Vem de um morto espiritual. E que diz que nós somos pentecostais, nós somos endemoniados. Tá, tem vídeo dele falando isso na internet à vontade, vocês podem ver, o que eu estou falando aqui é tudo certo. E ele é muito criticado em debate nas rádios, e não arreda o pé. É unicista. Pesquisa depois. Então, aqueles louvores que nós trazemos para a igreja, o ministro do louvor tem que saber o que nós vamos louvar, cantar. Mas quer dizer, a gente canta e nada acontece, está vazio. Agora, tem um louvor onde você evita o antropocentrismo, o homem como centro, e traz à tona de novo o teocentrismo, que até o século XVIII era maior. A literatura, a música, a poesia falava de Deus. Veio a Revolução Industrial, acabou. Agora é o homem que é o centro. Eu tem que aparecer. Diz no louvor, né, que ele cresça
e apareça, que eu diminua, não é isso que eu vou falar isso? Olha que eu vou bonito, amém? Amém. Quer comentar sobre isso, Daniel? Eu ia falar exatamente sobre a questão do egocentrismo e o cristocentrismo, né, dentro da igreja. Existem muitas músicas que é o ego falando mais alto, né? E aí o que fica por fora é exatamente a melodia. A melodia ela é atrativa, mas a letra ela não é tão visível assim. E ela se torna uma letra vazia, porque se no ambiente de culto não existe adoração, ou aí no caso quando eu falo objeto, é uma ideia grega. Quando Paulo chega em Atenas, os gregos eles tinham essa ideia de adoração a todos os deuses, né, os semideuses, né, à toa que eles tinham os postes, os bustos, né, de todos os deuses, né, e quando ele chega em Atenas ele vê um altar ao Deus desconhecido, e ali há uma expressão proskenel, né, que significa adoração, significa se prostrar a um tipo de culto, né, alguém, e essa é a ideia de adoração. A ideia de adoração, qual é o objeto do nosso culto? Aí quando eu falo objeto, não estou falando do objeto em si, mas qual é o nosso alvo de culto, né? Se for Deus, o nosso louvor precisa ser cristocêntrico, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Salmo 100 convoca todos a louvar o nome do Senhor, porque ele é bom. Então isso é definido. Amém. Estou fechando essa pergunta. Paulo escreve lá em Coríntios, a gente tem estudado isso na escola dominical, sobre cultura e evangelho. Então, para vocês aí que não têm frequentado a escola dominical, fica a dica. Alguns assuntos a gente tem tratado na escola dominical. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pode ser que não seja pecado, mas me convém ouvir. Imagina, o seu vizinho passa lá na porta da sua casa e ouve você ouvindo um sertanejo universitário do Gustavo Lima, imagina, vai gerar escândalo. Então tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, fechando essa pergunta aí de músicas seculares, músicas mundanas, podemos fechar com essa regra, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uma outra pergunta aqui interessante, essa da música eu comecei com o pastor Márcio, agora eu vou começar com o pastor Daniel. Subir um monte sem ser batizado, pode ou não? Né? Antigamente havia uma via de regras, né? Eu peguei essa fase aí, pastor Daniel. Nós enfrentamos isso. Está o pastor Márcio aqui, ó, antigo aí, da linhagem pastoral. Pode ou não subir um monte sem ser batizado? O batismo aqui eu acredito que seja batismo nas águas, né? Gente, pode subir no monte, pode descer no mar, pode fazer, buscar o Senhor. Eu fico com a Bíblia. Jesus chamou os discípulos para orar no monte, antes de tudo ele começar com a igreja. Preparando-nos exatamente para o que viria. Então, se a sua busca, seja no monte, seja em qualquer lugar, e aí a palavra de Jesus para a mulher samaritana não é nem no monte, nem... mais especificamente no monte, porque você ainda não batizou e ainda te pregam por causa disso, é puramente uma regra. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Jesus ensinou: suba ao monte, fecha a porta da árvore e ora, foi isso? Pega a porta da árvore lá e ora, foi isso? Quando orares, abre a porta, entra no teu quarto, fecha a porta, e você ali, na sua intimidade com Deus, ora ao Pai, que Ele está pronto a te ouvir. Não existe monte santo. Aquele monte na época lá foi porque Deus estava lá, mas santo é você quando está lá. É uma terra comum, uma árvore comum. Eu posso orar no monte, eu posso orar aqui agora, que eu estou no joelho. Por que lá Deus vai me ouvir aqui não? Isso é antibíblico, isso é invencionice ao longo do tempo, isso é historicismo, pessoas que inventam as coisas. O nosso monte ali do Centro de Convenções, mas às vezes vem caravana assim para orar, e acontece coisa lá que não é nem cristã. Acontece coisa que não é nem cristã. Não vou entrar em detalhes, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus ensinou. Você está com problema, você quer falar com o Pai? Quem tem que saber? Fecha a porta do seu quarto,
dobra o seu joelho e fala com Ele. Santo é você quando está no lugar. Santo é você quando vai ao monte, quando dobra o seu joelho aqui, quando está na rua. Você é santo, você é separado, você é servo de Deus, está ali fazendo a obra de Deus. O monte está lá, não tem regra. Jesus não mandou ninguém ficar orando em monte. Não sou contra, não, pelo contrário, é bom orar. Vai e ore, mas não é receita, não tem publicidade para isso. Não tem. Nós somos santos. Onde eu vou, aquele lugar ali tem que estar santificado, porque eu estou ali. O pastor está ali, você está ali. Então, pessoas criam amuleto. Isso é amuleto. Por que tem que ir lá lá no sul, aquela cidade que a gente tem um encontro evangélico lá? Camboriú. Alguém até disse que Camboriú era a Aparecida dos crentes, então eu ouvi uma vez falar. Por que sei lá? São Paulo, Deus está, Deus está lá em Camboriú só e acabou. Cuidado com a invencionice. Vai para a Bíblia. O Senhor de várias vezes ensinou. Fecha a porta, ninguém tem que saber. Você com o Pai fala, Pai, Senhor, rasga seu coração diante dele. É essa a oração. E tem pessoas, né, pastor Márcio, que falou de um monte de pessoa, mas aí em casa não ora. Cadê a consagração? Outro dia, dia 6 da consagração da igreja. Não ora. Dia 6, cadê os outros 40, 50, 100 membros? Consagração. Quer orar no monte, porque ora na igreja. E respondendo a pergunta, pode subir sem batizado, porque Deus vai rejeitar o dia que vai buscar. No Antigo Testamento, eles foram batizados, porque o batismo quem começou foi João. Foi João? João que começou a batizar. Moisés subiu um monte, Elias. Agora, é lógico, o povo não suportou o monte, porque Deus estava de uma forma poderosa com Moisés. Fala você. Não, a questão é do batismo que eles não tinha batismo veio de João. Não tinha batismo. Veio lá no outro também. Se torna uma coisa assim meio redundante em que a gente quer falar. A buscar a Deus em todo tempo. Porque você é o tempo que faz o lugar. Orar sem cessar. Agora, qual é o que dá para entender o seguinte? Da onde surgiu que no monte acontecem coisas mais sobrenaturais do que você orar na sua casa, do que você. Depois que você batizar, não sobe não. Eu ouvia quando jovens iam na igreja, que era perigoso a gente subir no monte sem batizar, porque o demônio poderia pegar a gente lá no pé do monte. Quem já ouviu isso aí? Aí criou-se essa ideia de que o monte é mais santo do que você que é santo. Aí até Deus que é santo. Então isso traz uma releitura totalmente errada no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Amém. Então está respondido, entendeu, gente? Amém. Fica aí a resposta, amém? Vamos lá. Essa daqui, 2 minutos a gente responde. Isso daqui a gente tira de letra, né? Dirigir o carro sem habilitação é pecado? Aposto que alguém fez essa pergunta aí, né? Isso daqui fica fácil de responder. Irmão, vai pagar a carteira, vai tirar a carteira. Eu peguei a minha agora de novo também, só mais de 5 anos que eu vou fazer. A minha renovou agora 10 anos. 10 anos, nem vai possível. Problema, dirigir com a carteira vencida. Não, vai tirar a carteira, paga lá a taxa, vai tirar a carteira. Tá errado, você tinha comparado com o guarda. Queria dar um exemplo. Um irmão uma vez viajando, cometeu um erro, passou no lugar errado lá. O policial federal parou ele. Presta atenção nisso. O federal parou ele. Carteira, tá aqui, tal. Aí ele pegou e ofereceu. O irmão ofereceu para o policial federal X. Toma tanta pessoa me liberar, eu sei que eu errei, mas tá aqui, né? Suborno. Aí o policial federal falou assim: moço, não posso ser, não. Eu sou cristão, sou servo de Deus. Que vergonha! Não, fala com crente. Que vergonha! Imagina eu, sou pastor, cortei um carro lá. Estou batendo aqui, sem. Não posso, não, sou servo de Deus. Onde é que eu enfiar minha cara? Não tem argumentação. Mas depois o senhor chega na igreja para pregar, que ele guarda com cadê a autoridade? Imagina, você chega. Tira a carteira, vai lá, faz as provas, paga os DARFs, tira a sua carteira e vai dirigir, em nome de Jesus. Aí eu documentado, certinho. Eu quando dirijo tranquilo. Por quê? A minha carteira está em dia. O carro está em dia, está tudo em dia. Pode me parar à vontade. Eu não tenho medo de polícia. Eu não devo nada. Quando você não der, você teme. Não está correto que Deus é contigo.
Amém? Quer falar alguma coisa, pastor? Isso daí é mole, né? Toda autoridade é constituída por Deus, gente. Toda nação tem as suas regras e tem as suas leis. E nós temos que, como cidadãos, como civis, andar dentro das regras da nossa nação. Se há necessidade da habilitação, e se você não tem, você quebra uma regra, quebra uma lei. E a Bíblia diz que quebrando a lei, nasce o pecado. Então, né, andar de carro, dirigir o carro sem habilitação é pecado. Isso daqui era fácil. E Jesus deu exemplo. Mas você não paga imposto, não paga o seu, manda Pedro, vai lá, Pedro. Pega um peixe lá e tem que dar para pagar, Deus, você dá para pagar todo mundo imposto. Jesus, ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Ele batismo, ele precisava batizar nas águas? Ele tinha pecado para ser batizado ali? Não, mas era necessário cumprir toda a lei. Então, gente, fica aí. Quem perguntou e estava com dúvida, paga lá os 1.400, 1.500 reais, divide no cartão, faz as aulas, tira a habilitação e anda direitinho, em nome de Jesus. Senão você corre risco de perder o seu carro e ainda passar vergonha. Está correto, está tudo certo, está correto, cabeça erguida. E Deus é contigo. Sem correto. Tem crente que fica em grupo aí de bairro, onde fica mandando, tem vídeos parando no tal lugar. Aí um vai compartilhando com o outro. É pecado, irmão. Em nome de Jesus. Aí fica lá no grupo lá, tá tendo blitz aí, o povo vai fugindo, cortando a blitz. Uma hora Jesus te acha na esquina. Vamos lá, pergunta 5. É a polícia, né? Vamos lá, pergunta 5 aqui, é interessante. Se a pessoa está na igreja, faz as coisas certas e ainda não batizou, ela morre ou Jesus volta, ela vai para o céu ou para o inferno? Quer começar, pastor Léo? Comece aí. Para mim é tranquilo. Sendo que Jesus, não te cortando, mas já te cortando, sendo que Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí entra e encaixa essa pergunta aqui. Mas e aí, esse batismo aqui? É uma sequência lógica da missiologia. É a sua área, né? É a sequência da missiologia, né? Alguém na possibilidade de batizar, batiza. O ladrão da cruz. Né? Exatamente. Gente, a salvação não está linkada a simbolismos, embora sacramentos da igreja, eles são, né, listados como sacramentos exatamente porque a igreja ela precisa trazer algum tipo de entendimento a respeito do Novo Testamento, que é a Santa Ceia e o batismo. Obviamente que uma pessoa que aceitou a Cristo agora, se converteu de todo o coração, se Jesus Cristo voltar agora, né, ou aconteceu alguma coisa com ela vai precisar de glória, não tem o que falar quanto a isso. Né? A base de salvação é crer no Senhor Jesus, e ponto final. Né? É pelo ato da fé. Né? Se a pessoa ela quer ligar na igreja, isso aí é até uma cultura católica de valorizar muito mais os sacramentos do que simplesmente a fé, isso é um problema muito sério. Hoje, se a gente fala assim, gente, é ritualístico e catolicismo romano dentro da igreja valorizar mais os sacramentos do que simplesmente a fé. As pessoas vão, mas é a verdade. Mas é a verdade. Quer ver uma coisa? A pessoa ela não se consagra, não vive uma vida de santidade, mas na semana da Santa Ceia ela quer fazer algum tipo de consagração, que tipo de cristão é essa pessoa. Batiza, mas batiza por batizar. Eu batizei por batizar na minha época. E quando eu me batizei por batizar, no sentido que eu crio em Cristo, mas eu batizei, mas depois eu não fiquei firme como eu deveria ficar. Então a conversão não se dá pelo ato do batismo, se dá pelo ato da fé e mudança de vida. E é simples, eu vou no amor, agora está com o homem aqui que vai no chicote. Pastor Márcio, eu já ouvi situações pegando essa questão do batismo. De acontecer, por exemplo, a gente está fazendo um culto, né? Para batizar, né, as pessoas e tal, e no momento alguém tem um desejo, ele arde no coração dela a vontade de ser batizada. Aí ela é batizada. Eu já ouvi pessoas invalidando esses tipos de batismo.
Mas aí a gente tem exemplos como Filipe, né, com o Eunuco, que ele estava lendo. Uma pessoa que na hora do culto lá, por exemplo, a gente está aqui montando batistério, vai fazer um culto para batizar as pessoas. Na hora, alguém da família de alguém ali se arrepende, se quebranta, e ela tem um desejo de ser batizada ali na hora, pela fé. E aí, pastor Márcio? Está errado, não sou contra. A gente tem que entender que na igreja, quando a gente o culto está bom, o culto tem fogo, não é a emoção que está de fruto. Muitos de nós choramos pela emoção de estar sentindo louvor, presença de Deus. É emoção. Isso é emoção. Eu, uma vez no batismo, não era dessa vez ainda, mas meu pai me levava, me chamava, eu era adolescentes. Não, tinha uns 20, uns quebradinhos lá de idade, me converti aos 28. E estava tão forte, tinha uma ponte, acho que era a fazenda lá do CSN, um lugar bonito, estava tão forte aquele ambiente, tão espiritual. Aí uma criança de uns 10 anos me chegou, me atropelou sem querer assim. Desculpe, irmão. Quando ela falou irmão, mas eu senti um gozo tão grande. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, que santidade, que vontade. Se eu pudesse, eu batizava. Cuidado, a emoção. Se o sentimento é verdadeiro, tem que haver uma preparação quando há tempo. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. O meu cunhado, marido da minha irmã mais velha, bebia, estourou o fígado lá. O médico falou: se você não vai beber, você vai morrer. E tinha a barriga até grande, chata. Ele emagreceu, pegou a barriga e começou a levar uma vida normal, sem beber. Não aguentou o vício alguns anos depois, voltou a beber. E chegou um ponto que o fígado estourou mesmo, estava em casa doente, se sentindo mal. Chamou meu pai: Senhor João, eu até quero perder, Senhor João, mas eu não concordo com o dízimo. Não, rapaz, o pai falou para ele: converte ao Senhor e tem a sua vida. Esquece isso. Dízimo não salva, assim como o batismo não salva. O pastor falou que são simbolismos. Dízimo não salva, batismo não salva. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Nada do que nós passamos aqui na terra pode dar merecimento ao que Ele fez por nós. Nada. É pela graça. Não somos merecedores de nada. De nada. Mas Ele é bom. Ele é misericordioso. Então, irmãos, cuidado com os simbolismos. Se uma pessoa... Repete a pergunta. Se a pessoa está na igreja, faz as coisas certas e ainda não batizou, ela morre ou Jesus volta? Ela vai para o céu ou para o inferno? Aí deixa eu voltar lá então ao meu cunhado. Sou João, então tá. Então amanhã eu vou à igreja. Ele foi na manhã seguinte para o hospital e não saiu de lá. Eu recebi a notícia: olha, morreu. Eu creio nesta graça, que se o coração, na minha pequena fé, se o coração dele estava realmente entregue a Cristo, estava cativo, e ele queria aceitar a Cristo, mas não teve tempo, eu creio que pela graça, pela misericórdia, Deus tenha dado uma chance de salvação a ele. Eu creio, não sei. Deus é quem diz quem é salvo e quem não é. Então, não é o batismo, não é boas obras, não é nada disso, é pela graça. Aí os calvinistas, não sei se você é calvinista, alguns pastores são calvinistas. É mais polêmica, não. Creio que é o seguinte: uma vez que Deus te escolheu, você não pode resistir à graça. Falar que é calvinista e dar uma briga. Aí é outro debate. Aí é outro debate. Eu sou arminiano. Aí nós dois aqui. Deus morreu por todos. Mas os calvinistas creem, e tem sentido, tem fundo bíblico também. Ninguém pode resistir à graça. Se ele entregou o coração dele a Cristo naquele momento, mas não pôde ir para a igreja, ou batizar, ou preparar para o batismo, eu creio que Deus, na sua misericórdia, pode ter salvo ele. Então, a pessoa pode ser salva sim. Morreu, mas não tem tempo. Agora, se eu tenho tempo, eu posso, e eu rejeito o batismo, é um outro problema. Aí é o problema. Na verdade, não é quem faz as coisas certas, porque senão estaria linkada a salvação a obras. É uma conversão genuína, né? Uma conversão genuína. E outra coisa, o texto de Filipe não é base para esse entendimento, até porque houve um discipulado.
E a gente não sabe que tempo levou, mas houve um discipulado. Ele estava lendo o profeta Isaías, mas não estava conseguindo entender. Então Filipe foi trasladado para aquele ambiente onde ele estava e explicou o que estava acontecendo dentro das Sagradas Escrituras. Obviamente que o homem creu naquele exato momento. Se ele creu, a oportunidade fez a ocasião se tornar uma conversão. Jesus preparou, fez um seminário de 3 anos, igual você demite, né? 3 anos. Preparou 3 anos os discípulos. Preparou. Então, mas por quê? Eu queria e podia. Agora, se eu posso, eu tenho tempo, eu digo que é uma Cristo, mas eu rejeito o batismo, eu estou rejeitando também a Santa Ceia que vem depois. Eu estou rejeitando tudo. Então, aí é Deus quem julga, mas o correto é fazer aquilo que é Deus. Não há uma anulação do batismo, tá, gente? Não, uma anulação do batismo, que é um sacramento da igreja. O que acontece? Por ser um simbolismo, é um simbolismo para quem? Para a comunidade onde a pessoa vai ser inserida como crente, né, como cristão. Vai servir, exatamente, vai servir a comunidade, a igreja e a comunidade. Ela está dizendo, olha, eu estou aqui, declaração de novo. É uma declaração pública de fé, de que eu me arrependi dos meus pecados, eu estou matando, sepultando o velho homem da carne do pecado, e estou ressuscitando com Cristo e agora sou uma nova criatura. Então, essa pergunta, para a gente resumir, é a pessoa que tem oportunidade e rejeita, ela está rejeitando um sacramento, um princípio. Não há uma conversão. Não há uma conversão. É uma consequência. Então, na verdade, assim, para a gente entender, se a pessoa está na igreja, faz as coisas certas e ainda não batizou, por que não batizou? Se ela já está, se ela já está participando, né? Então, se ela já está participando, há necessidade dela descer as águas. Mas há um outro caso, por exemplo, aconteceu um acidente ali na esquina. A pessoa está toda estrupiada lá, caída, passou o pastor Gustavo, orou por ela, pregou por ela e falou do amor de Jesus para ela. Ela aceitou Jesus no coração. Eu não sei, mas Jesus sabe, Deus conhece. Se foi verdadeiramente aquele arrependimento e ela morreu ali, ela nunca entrou na igreja. Mas se foi uma verdadeira, um verdadeiro arrependimento, ela alcançou a salvação, igual o ladrão da cruz. Mas se uma pessoa vem na igreja, aceita Jesus, caminha, participa e não desce as águas porque não quer, ou porque vai empurrando, aí já é. Agora, não se engane, o ladrão da cruz conhecia Jesus, ele vivia na época dele, ele via os milagres. Pode até ter caminhado com ele há um tempo, ou tendo visto os milagres que ele fazia. Ele não é uma pessoa nova que chegou ali, não. Ele conhecia quem era Cristo. Então, às vezes, até que ver também uma exegese melhor aí, para entender. O ladrão da cruz conhecia aquele homem. O irmão dele, né? Isso aí é um carpinteiro, isso aí é. Agora, ele não, ele creu, mas você não crê nem que na situação, rapaz. Né? Que é o Filho de Deus, então ele se converteu, mas ele sim, ele conviveu com Cristo de alguma forma, ele sabia que onde Jesus ia, tinha uma multidão seguindo, todo mundo queria ser curado, ele curava a muitos, e a Bíblia diz que às vezes até todos. Então, ele conhecia, os ladrões conheciam, só que um creu, o outro não creu. Bem, então fica aí a dica para quem fez essa pergunta, esclarecendo a todos: se a pessoa está na igreja, entregou a vida a Jesus, está caminhando, ainda não desceu as águas, ela precisa nos procurar, fazer a preparação e fazer como um ato de fé, testemunhando de forma pública um novo nascimento. E depois o privilégio de participar do corpo e sangue de Cristo, só pode aqui. Não, vou chegar nessa pergunta aí, calma aí. Calma. Isso daí é polêmica, eu vou deixar para o final, vamos lá. O cristão e a política. Eu posso falar um pouco sobre isso porque a gente trabalha um pouco nesse meio. Mas quais os pontos principais que nós devemos observar sobre a influência da política na vida dos cristãos e a influência dos cristãos no cenário político? A gente tem diversos exemplos de servos de Deus na Bíblia que tinham as suas influências políticas. Mas, alguns anos agora, muitas igrejas levantaram bandeiras, partidos e gerou até mesmo brigas dentro de casa, brigas na comunidade cristã. Qual é o posicionamento de um cristão acerca da política? E até que ponto ele pode chegar sem ser influenciado nas questões políticas? Vou começar com o pastor Márcio, depois eu passo para o pastor Daniel. É uma hipocrisia e uma falta de conhecimento dizer que o cristão não é político.
Deus usou homens na política, se não fosse Esther, não é isso? Não, vamos pegar Esther lá, o marido meio trabalhado, se não fosse ela, se não fosse José e outros que estavam em cargos políticos, talvez o povo não teria perecido. Se não fossem os políticos cristãos que estão lá no nosso governo, esse país já estaria virando um bordel astral aberto. Eles querem, vocês estão rindo? Eles querem destruir o nome Deus da face da terra. Eu trabalho numa escola onde tem um professor jovem de uns 28, 26. Ele fala: o meu marido, ali na mesma sala que eu, na mesma mesa que eu, falando com todo orgulho do marido dele. Isso foi por quê? Porque passou, porque políticos permitiram. E ainda nós estamos freando primeiro que Deus no controle. Deus no controle, amém? Mas olhando para os nossos canais, se não fosse a bancada cristã, evangélica lá, meus irmãos, a coisa estaria bem, mas bem pior mesmo. Eles bloqueiam coisas lá que os endemoniados satanistas querem destruir, querem acabar com a igreja. Procure ler sobre isso, se atualizar, você vai ver o que eu estou falando. Eu li artigos sobre isso. Então, temos que ser políticos sim, temos que colocar pessoas sérias lá, como vereador, como deputado, pessoas sérias, não alguém que vem pedir votinho, tapinha nas costas e daqui a 4 anos vai ver de novo. Não, estou falando de pessoas realmente que têm compromisso com Deus, que são verdadeiros, que têm compromisso e querem ir lá para lutar em prol de uma igreja que o Senhor conquistou como um forte e que o inimigo das nossas almas quer destruir. Leia para você ver, pesquisa o que eu estou falando com vocês. E aí, pastor Daniel? Então, existe a expressão influência, né? A influência ela pode construir, destruir ou manter princípios. O homem, quando Deus criou o homem, Platão já dizia que o homem é um ser político. Político no sentido de relacionamento, né? Existe uma network, né? De relacionamento entre pessoas, né? E o homem, por ser político, ele tem o seu campo de ideias, a sua racionalidade, o seu ponto de vista, a sua cosmovisão de vida. O que eu fico é exatamente com essa expressão, influência. Se a influência dos princípios bíblicos influenciar quem está lá, nós vamos ter algo que vai ser sereno. É isso que Paulo fala, se não me falha a memória, Romanos 16, né? Oramos pelas autoridades para que a gente possa viver bem. Se não me falha a memória, Timóteo também fala sobre isso, né? Então, a ideia da influência política na igreja, ela não pode suplantar princípios bíblicos, de maneira nenhuma, né? Ou ela vai quebrar o princípio bíblico, ou ela vai manter os princípios bíblicos, ou ela vai desconstruir aquilo que já existe. E aí é pior ainda, né, gente? Porque você imagina a influência da política desconstruindo aquilo que a gente acredita nas Sagradas Escrituras, tendo em vista que pelo poder político se desconstrói aquilo que a gente acredita. Tenta desconstruir aquilo que a gente acredita. A sociedade não tem mais a palavra como a palavra de Deus, mas a palavra que contém a palavra de Deus. Isso é uma ideia de uma ortodoxia que foge, né, princípios e quebra tudo aquilo que a gente crê e que é a nossa base de fé. Martin Luther King foi um pastor norte-americano negro que influenciou toda a América e também de parte política também, né? Nelson Mandela, não pela questão religiosa em si, mas embora ele abriu uma fé, mas ele conseguiu unir a África do Sul exatamente pelo poder político. A influência, ela pode construir, ela pode destruir, ou ela pode manter princípios. Você falou de Martin Luther King, ele tem um discurso chamado I Have a Dream, eu tenho um sonho. E ali ele lista qual é o sonho. O sonho que ele diz é projeto, visão que ele tem para o futuro. E ali ele diz lá que as crianças negras possam brincar com as brancas, que não haja separação, de segregação, nada disso. E ele lutou tanto pelos direitos das pessoas, e era um pastor batista, mesmo como você falou, ele estava no apartamento da casa dele, estava lá no terraço, com a família, levou um tiro na cabeça, porque lutou pelos direitos. Mandela ficou 20 anos na cadeia, porque lutou pelos direitos. Jesus foi também assassinado numa cruz, porque lutou pelos nossos direitos.
politicamente. Isso aí. Então, nós temos diversos exemplos. No tempo de Jesus mesmo, José de Arimateia, que era um senador que rogou pelo corpo de Cristo, né, com a influência política que tinha os romanos, né, e nós, né, entendemos um pouco este contexto e sabemos que muitos projetos aqui da nossa igreja, cruzadas evangelísticas que nós realizamos, alguns eventos sociais aqui da igreja da Cinelândia, são pessoas que estão dentro da política da nossa cidade, que abrem acessos, abrem portas para nós, e que se nós não tivéssemos essas pessoas lá para nos dar este suporte, talvez ficaria um pouco mais difícil este acesso. Então nós temos diversos exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que foram políticos e que fizeram a diferença na sua geração, no seu tempo, e a igreja ela precisa também se posicionar politicamente, até porque a Bíblia diz, né, que se o ímpio governa, o povo perece, mas se o justo governa, o povo se alegra. Então, fica aí, né, essa palavra para vocês. Gente, eu estou na 7ª pergunta e o negócio vai mais aquecendo aqui e as horas já vão embora. Se passar 10 minutinhos, vocês seguram com a gente aqui? Amém. Amém? Amém. Quem levanta a mão aí? 10, 20, 30, 40, 50. Vai ficar vigília aqui então. Vamos lá, 7ª pergunta. Seitas e heresias. Vivemos em um tempo em que tem se levantado muitos falsos profetas, falsos mestres. Eu estou do lado aqui de doutores, mestres, professores, coordenadores do nosso centro teológico, que tem o conhecimento. Eu sou o menor aqui desse bate-papo, gente. Eu estou do lado de 2 mestres. Mais novo, por mais tempo de vida, né? Tem mais experiência. Vamos lá, seitas e heresias. Como identificar uma denominação ou um costume com ensinamentos que atrapalham a vida cristã? E como saber se aquela denominação, porque existem algumas denominações que caminham perto da igreja cristã e que tem ensinamentos contrários às nossas práticas cristãs, já que tem situações que as heresias são semelhantes às verdades bíblicas. Vou começar com o pastor Daniel. E aí, pastor Daniel, como identificar isso? Como a gente ter esse conhecimento, esse discernimento? Porque de fato existem igrejas que levam o nome de igrejas, que tem alguns ensinamentos que quebram algumas doutrinas. A gente precisa separar duas coisas, né? Seitas e as heresias, né? A seita só existe porque houve um tipo de heresia, que é um tipo de ensinamento que vai contra os princípios das Sagradas Escrituras, ou então a forma de doutrinação é diferente. A seita é o conjunto de pessoas que acreditam naquele tipo de assunto que é falado. Eu até separei algumas coisas que são importantes, que já na época dos reformadores, e aí vocês não me batem, né? Não me batem. Deixa Em cima do que os reformadores entendiam como seitas e heresias, que estivesse fora disso daqui, era considerado assim, uma seita ou heresia. As 5 solas: sola Escritura, a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela, embora esteja um homem falando, embora esteja Satanás falando, né, transcorrendo um texto narrativo, somente Cristo, somente a graça, salvação pela graça, não pelas obras. Somente a fé em quem? Fé em Cristo. E glória somente a Deus. E aí eu peguei os 5 pontos do calvinismo, que é muito interessante nós falarmos que os 5 pontos do calvinismo, que é chamado de tulip, vai falar que eu preciso acreditar que eu sou pecador. Não é o homem no centro, é Deus no centro. E eles vão falar sobre a questão da depravação total. Eles vão falar sobre a eleição. E a eleição, quem condiciona a eleição é Deus, porque Deus conhece todas as coisas pela sua soberania. Não existe alguém que possa se justificar e argumentar diante de Deus. O que é? Né? Nada que façamos, né, vai conseguir com que a nossa eleição seja por Deus. A expiação de Deus, a expiação de Jesus Cristo, ela se dá exatamente pela cruz, para os salvos.
e nós somos eleitos. Isso diz lá em Efésios, os eleitos de Deus. A graça, que é a manifestação plena da redenção de Cristo em nossos corações, e a perseverança do Senhor Jesus Cristo nos manterá firmes até o final de nossas vidas, porque só as nossas forças de maneira nenhuma. Obviamente que existe uma parte humana que precisa viver em santidade, viver em plena comunhão com Deus e com sua igreja. Então, para os reformadores, uma seita heresia é tudo aquilo que foge desses princípios. E fugindo desses princípios, foge também daquilo que as Sagradas Escrituras dizem, né? Fica aí a ideia do pensamento, né? O que aquele lugar tem pregado? O que aquele lugar tem falado? Tem falado mais do homem, tem falado mais de Deus, tem falado mais das Escrituras Sagradas, tendo em vista que no Antigo Testamento, para um livro ser considerado canônico, havia um profeta por trás ou um profeta escrevendo. Já no Novo Testamento era um apóstolo escrevendo ou alguém que era a supervisão de um apóstolo. Então, toda a ideia de ser heresia é baseada nisso. Amém. Então vamos esquentar aqui que o pastor Márcio já está se coçando aqui. Vamos lá. Houve uma situação que eu acompanhei nas redes sociais, e isso está aberto no YouTube, está aberto aí nas plataformas, sobre a questão da igreja adventista, que o doutor Rodrigo foi muito criticado por algumas doutrinas que a igreja adventista defende. Muitos pastores, até mesmo pastores reformados, citaram que a igreja adventista é uma seita porque defende algumas doutrinas, por exemplo, a morte da alma eterna, não tem inferno, questões dos livros de Ellen White, entre outras denominações, como Cristã do Brasil, que é muito discutido, né? Algumas igrejas neopentecostais que a gente vê aí nas redes sociais, aqueles cartazes grandão, né? Culto das divinas revelações. Aí é 40 minutos que o profeta fica no quartinho orando, e daqui a pouco ele sai, e é mais 40 minutos só revelando CPF, identidade, e a palavra fica de lado. Muitas coisas têm se inserido no meio da igreja, inclusive a teologia da prosperidade, entre outros assuntos. Então, olhando para esse lado, pastor Márcio, esse tipo de igrejas e essas igrejas que defendem esses costumes. Os irmãos já ouviram falar em Benny Hinn? Benny Hinn, ele, desde a década de 90, passava palitoca aí a gente, não sei o que, não sei o que. Pega agora os vídeos dele atualmente, ele pedindo desculpa e perdão às pessoas, porque ele falava na carne. Ele acontece que muitas profecias ele falou dele mesmo e que não era de Deus. Só para você saber. O Senhor Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Bom, eu posso até conhecer também as Escrituras, que é o ponto primordial. Mas será que eu conheço mesmo a maneira como ela é, a sua veracidade, a sua inerrância? Ou eu interpreto as Escrituras da maneira como eu quero? Há os mentirosos. Você citou Rodrigo Silva. No início, eu o admirava pelo conhecimento, ele é doutor em antropologia, em arqueologia, teólogo, não sei o quê, suas viagens. É uma sumidade, é uma inteligência, aprendo muito com ele. Mas ele defendeu Ellen White de unhas e dentes, que ela foi uma profetisa e que ela trouxe também revelação como outros. Só que Jesus, o Senhor fechou o cânone. O cânone é a palavra de Deus, é a Bíblia, está fechada. Não tem que acrescentar nada. Ela vem com um conhecimento totalmente antibíblico. Como que pode um homem inteligente daquele estudar como aquele, acatar e aceitar uma coisa dessa? Então, para mim, está errado. Agora, eu vou dizer que eles estão perdidos e salvos? Não, isso é Deus. Eu não julgo ninguém, quem julga é Deus. Mas analisa: errais em não conhecer as Escrituras. O povo lê pouco a Bíblia. O povo estuda pouco a Bíblia. O povo medita pouco na Bíblia. Eu estava uma vez sentado no culto, era presbítero no retiro. Agora temos um ano e pouco com o pastor Gabriel, o pastor adjunto dele lá. Mas eu estava lá no retiro e foi um jovem pregar lá. Pregou tal, querendo pôr fogo, negócio todo. E ele solta a seguinte pérola: se você não é batizado com o Espírito Santo, você não é salvo. Aí não dá. Para quem ensina teologia, para quem é professor de teologia,
Para quem estuda Bíblia, lê Bíblia, ensina, não dá, aí não dá para aguentar. A minha vontade era sair daqui e falar, cala sua boca, seu. Pastor Moura fez isso uma vez. Pastor Moura, num culto abençoado na vila, no Guadalmarim, um culto abençoado, Deus usando, levanta a esposa dele, começa a profetizar o contrário, e falou, cala e senta. Ela calou, quietinha, e sentou lá. Não dá, né? Se você conhece a Bíblia, você sabe o que é errado. Benihim nunca me enganou atrás com as palhaçadas que ele fazia. E tantos outros. Eu estava vendo isso ontem, eu mandei para o pastor Gabriel. O que foi mesmo? Você tem que comprar um terreno no céu. Menos de 100 mil você não compra um terreno no céu. Está na internet, alguém viu isso aí? Não dá, irmãos. Não dá. E tem gente que cai nisso. Vendendo indulgência na idade da média. O igreja católica fazia isso. Você estava morrendo ali, fazendeiro. Olha, passa isso tudo para a igreja. E Deus tem um lugar para você no céu. Na hora que ela assinava, porque ela ia para o céu, morria, e a igreja papava lá o terreno, a casa, a riqueza, o dinheiro. Se você conhece Bíblia, você não vai ser enganado. Tem muitas seitas por aí, e até algumas seitas evangélicas não são igrejas sérias. Agora, se é salvo ou não é por Deus, o meu papel não é esse. O meu papel, e a Bíblia nos ensina isso, né? Provar os espíritos, olha, avalia se aquela profecia da irmã ali que levantou agora é de Deus. Espera aí. Eu posso analisar a profecia, é bíblico isso. Isso não é de Deus, isso é de Deus. Ou o Senhor falou, o Senhor não falou, isso é da carne. E também aí a igreja também é um pouco acomodada, não aqui não, a igreja em geral, na busca dos dons espirituais, dom de discernimento, para servir pela aquilo não é de Deus não. Agora, quando o cara erra na Bíblia uma coisa absurda, não dá. O sino toca aqui, está errado. Se você lê um pouco, estuda um pouco, agora a gente sabe pouquíssimo, mas um pouquinho a gente sabe que aquilo ali não é de Deus. Assim como teve um rapaz lá, um americano, pegou lá um muçulmano e falou com ele. Mohammed, como é que é o negócio? Mohammed era negociador de escravo, era comerciante de escravo. Ele, não, que isso? Mostrou lá no livro deles que ele comprou 2 escravos. Falou, e aí, você é a favor? Não, sou contra. Então você é melhor que ele. Debateu. Então as mentiras, as hipocrisias que existem nessas seitas, elas são confrontadas com esse livro. É esse livro que confronta, não sou eu, não é o pastor. Aqui, ó. Agora, quando são interpretadas com o conhecimento correto, porque é daqui que saem as heresias, é daqui que saiu o espiritismo, um monte de coisa daqui. É daqui, pela falta de entendimento, pela falta de compreensão, por uma exegese errada, por uma falta de conhecimento das línguas originais, aí surgem as heresias. Aí cada um defende o que quer, mas a verdade é uma só. E conhecereis a verdade vos libertará, que é Jesus Cristo. Amém? Você quer acrescentar? Eu só acrescento pelo fator de que determinadas denominações, igrejas bem estabelecidas, inclusive você citou algumas, mas uma específica, tudo aquilo que estiver no nosso culto, que está linkado à lei, isso torna-se uma anulação da graça. Exemplo, igrejas fazendo festa dos tabernáculos, igreja fazendo culto das primícias, e aí coloca primícias no sentido de primícias da Bíblia, que na verdade era um tipo de festa que eles tinham, que eram rituais. Então quando estabelece isso, às vezes estabelece sem conhecimento nenhum, estabelece só como se fosse um tipo de campanha chamativa que atrai as pessoas. Gente, é errado. Se a gente for pegar a festa dos tabernáculos, que tem o sacerdote, que existem pessoas que usam até aquelas estolas. Eu não sei nem para que isso. Se você estiver num lugar, aquelas pessoas entrarem, assim saem. Elas entram e você sai. Porque aquele lugar não é para você. Quem entende daquelas escrituras sagradas não é isso. Né? Pessoas que levam ao extremo, até mesmo na questão das vestimentas. Né? Não tem. Está baseado em quê? Então, tudo aquilo que leva e está linkado ao Antigo Testamento está ligado a um tipo de ao ritualismo que anula o Novo Testamento. Se anula o Novo Testamento, gente, a gente está anulando a cruz de Cristo.
Se anula a cura de Cristo, que tipo de evangelho a gente Hoje carrega? a gente tem vivido, né, muitos cristãos voltando às práticas do judaísmo. A igreja cristã está se judaizando, Cristo não é o suficiente para eles. trazendo os costumes judaicos para dentro dos Cristo não é o suficiente para eles. Tem que ter atrativo, inversionistas. Uma carta específica, Paulo exatamente vai bater de frente com os judaizantes. Ele fala, né, que a liberdade da graça, ele não anula a lei, mas ele faz com que a lei seja a sombra das coisas que viriam e que de fato veio. Por isso que Hebreus já começa dizendo: tendo Deus falado pelos pais, pelos profetas e pelos filhos, agora nos falou pelo Filho. Isso já basta. Gente, as horas já se avançam. Tinha mais 3 perguntas aqui, interessantes demais, que eu acho que o negócio ia esquentar mais aqui. Na verdade já está quente, né, Daniel? Mas o negócio ia ficar mais estreito aqui. Que uma delas fala sobre vencer medos, bloqueios. A pessoa deseja fazer a obra de Deus, deseja pregar, mas se sente seguro. Então, como vencer isso? Né? A questão da homossexualidade no meio da igreja, como a igreja deve lidar com essas questões. E a 10ª aqui é sobre pessoas participarem da ceia sem ser batizados, sem descer as águas. Né? Todos os discípulos de Jesus foram batizados antes de tomar a ceia. Então são perguntas que fizeram aqui. Dessas 3, nós vamos selecionar uma, só para a gente poder fechar por causa das horas. E agora eu gostaria de ouvir a igreja. Dessas 3 perguntas aí, quais vocês querem que a gente converse aqui? Vamos lá. Homossexualidade no meio da igreja, como a igreja deve lidar com essas situações, porque só pessoas batizadas podem participar da ceia, e como vencer o medo. Tenho vontade de pregar, mas às vezes me sinto inseguro. Como vencer de bloqueio? É um assunto atual. É um assunto atual do cenário. Todos concordam, gente? Nós vamos fechar aqui. Então, para uma próxima, quem deseja a parte 2? Gostaram? Então, a parte 2, pastor Márcio, nós vamos voltar neste assunto que o Senhor tinha começado a comentar, sobre a questão do batismo e da participação da ceia. Nós vamos marcar uma próxima oportunidade na agenda desses 2 homens aqui, que eu sei que são apertados demais, é bem estreito, amém? Então, quero louvar a Deus pela disponibilidade de vocês. E daqui um mês, mais ou menos, a gente marca a parte 2, só para falar sobre a Santa Ceia. Por que as pessoas devem batizar antes de tomar ceia? Por que toma ceia depois do batismo? Por que não antes? Tem algumas igrejas que dizem que pode, outras não. Aonde surgiu isso? Nós vamos comentar sobre esse assunto. Amém? Aí, e nesse dia que nós vamos fazer a parte 2, nós vamos abrir para perguntas da igreja também, para vocês perguntarem e tirarem as dúvidas de vocês. Mas como nós não queremos estender, nós vamos fechar então com essa pergunta. Eu sei que o senhor lida com muitos adolescentes, jovens, nas escolas que o senhor estuda. Sabemos que isso hoje já está generalizado e tem entrado no meio da igreja. Como então a igreja deve lidar com essas situações, com a homossexualidade no meio da igreja? Como deve ser o comportamento da igreja no meio dessa situação aí? Começar com o pastor Márcio, depois eu passo o pastor Daniel, e assim a gente encerra o nosso debate nesta noite. Amém. Esse assunto também é bem extenso, mas vou tentar fazer uma colocação bem rápida. A Bíblia diz: ficarão de fora os efeminados. Fui eu que escrevi isso? Para a Bíblia? Não estou julgando ninguém. Eu vivo pela Bíblia. Você vive pela Bíblia, nós vivemos pela Bíblia. Bom, agora, irmãos, eu dou aula para muitas turmas. A minha esposa é minha professora de criança de 4 anos. Já tem criança de 4 anos completamente, vou dizer, efeminadas. Completamente. Alunos meus, homens, falam que tem namorada, alunas que tem namorada, e muitos, não é pouco não. Com uns anos para cá, a coisa está
proliferando. Eu conversei com um biólogo para analisar a parte biológica disso. Ele falou algo que eu não sabia. No mundo animal existe essa prática homossexual. No mundo animal. Ele falou que tem lá no mundo animal, talvez pela falta de uma fêmea, alguma coisa assim que ele explicou, não lembro mais o que ele falou sobre isso. Em nosso meio, a Bíblia condena, a minha Bíblia e a sua diz que Deus fez macho e fêmea. Quando Ele criou o homem, depois Ele criou a mulher para ser sua ajudadora, sua parceira, para estar com Ele. E os dois fariam o quê? Iam dar população da terra, iam formar a população, iam procriar, e filhos, e hoje somos 8 bilhões de pessoas. Junta um homem com um homem, tem como gerar filhos? Contraria até a lei da natureza. Junta uma mulher com uma mulher, tem como gerar filhos? Não. Como Deus vai julgá-los? É com Deus, mas é uma prática errada, é pecado contra Deus. Eu estou alicerçado pela Bíblia, completamente errado isso. Não sei se tem causas. Primeiro, para uma criança de 4 anos, e um falou com a minha esposa: eu quero ser mulher, eu quero ser homem não. Que meio que ele vive? Que família que ele nasceu? Que práticas tem os pais? Se tem pai, se é padrasto, se foi abusado, eu não sei. Mas está demais, é pecado, é errado, leva à condenação eterna. Como a igreja trata com isso? A igreja recebe com amor. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, recebamos com amor, tragamos essas pessoas do dentro, tratemos dela com o gabinete pastoral, oremos com elas, ensinemos. Eu falei isso com um irmão oficial quando eu dirigi uma igreja. Falei: rapaz, você tem AIDS e você tem diabetes, a pior que tem. Ela, acho que é 13. Não, a diabetes, é a pior que tem. Diabetes, é a pior que tem, tem uma injeção todo dia. Eu falei para ele: você tem a minha idade e é mais propenso a morrer do que eu. Lute contra a homossexualidade. Eu tinha suspendido ele, tirei o carro dele oficial, mas continuou na igreja. Lute contra isso, porque vale a pena, rapaz. Você é mais propenso a morrer do que eu pelas suas enfermidades. Um mês, ele foi sepultado. Ele viveu depois disso mais um ano e foi sepultado no pecado. Tendo conhecido a Cristo, louvava muito bem, mas ele falou: pastor, eu não consigo largar disso. Deus é quem julga. Eu não sei para onde ele foi, Deus é quem sabe, mas biblicamente está errado. A igreja recebe com amor, ajude, ore, ensine, demonstre amor, e não tem diferença nenhuma. Eu trato meus alunos iguais, todos iguais, todos iguais, mas a prática do pecado, isso Deus não aceita. Amém. Pastor Daniel, pegando o gancho do pastor Márcio, a gente vê muitas igrejas hoje crescendo, né, mais em cidades assim, metrópoles, grandes metrópoles, que são taxadas como igreja inclusiva, né, que muitos vêm no meio desta prática, continuam, são recebidos na comunhão da igreja, até participam da ceia, mas nós que temos a palavra, né, a Bíblia como o nosso livro, né, de fé, regra, prática, como nós, a igreja do Senhor, deve tratar uma situação dessa. O pastor Márcio ele deixou, né, esse gancho. Se a gente tem a Bíblia não como relativa, mas como absoluta da nossa fé, no mundo de tanto relativismo, obviamente isso se torna pecado, né? Não tem como. Isso é uma coisa que é um assunto fechado. O que eu percebo é que nós, que somos de igrejas tradicionais, temos uma certa resistência quanto à questão dos assuntos que são pertinentes e quanto a pessoa em si, né? Eu trabalhei com uma pessoa, né, no supermercado, e ela é mulher, e o jeito dela, ela mudou tudinho, né? Ela fez a transição, e eu conversava muito com a Raíssa. Eu falava: Raíssa, você veio aí de Deus, e ela falava: eu sei que eu sou, mas eu não consigo parar, eu não consigo ser
uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Aí eu brincava com ela e falava assim, mas é possível voltar? Ela falava assim, não sei. Esse não sei, para mim, é a realidade que ela luta contra aquilo que mais ela tem a sua guerra pessoal. E é interessante porque a gente precisa entender um pouquinho, porque às vezes a gente não tem um homossexual, uma homossexualidade de forma aclarada na igreja, mas existem pessoas que têm essa questão de lutar contra os seus próprios desejos, né? E a gente identifica, só que a gente tem a dificuldade de tratar, de chamar no canto, de conversar o que está acontecendo, né? E aí a gente vai ver que pelo estudo psicológico, né, é um tipo de tratamento que se dá ao longo da vida, né? Se observa os comportamentos, mas não são tratados os comportamentos no seu tempo hábil. E quando se cresce exatamente tendo uma forma mais difícil de ser tratada. Eu penso da mesma forma do pastor, né? Eu acho que a igreja precisa tratar com amor. Obviamente que essas igrejas elas são totalmente liberais e inclusivas e fazem da Bíblia uma Bíblia inclusiva. Até mudam textos, né? Tem até isso tramitado aí na Bíblia. Sim. Bíblia inclusiva. Mas você acha que existe ainda bastante resistência nas igrejas tradicionais sobre pessoas que Sim. participam, têm os trejeitos, estão lutando contra aquilo, e ainda há aquele julgamento, aquele olhar, e aí porque muitas pessoas ainda têm resistência. Mas eu só sou resistente com aquilo que eu não tenho argumento para resistir a alguém. Exemplo, eu sou resistente, eu não concordo. Mas por que você não concorda? Porque você não tem argumento, você mostra o problema, mas não tem a solução para aquela pessoa. E é mais fácil a gente jogar para fora e tratar como as pessoas que estão na igreja como santas, que entrou um pecador com uma laranja podre que vai apodrecer, do que simplesmente tratar. Eu penso que essas igrejas deveriam, de fato, essas igrejas fazem o que nós talvez deveríamos fazer, acolher e tratar de uma forma mais clara. O problema de lá é que a pessoa ela fica na mesma prática. E a prática a gente pode, aí é Bíblia, né? A gente não julga pessoas, a gente julga práticas. Né? É porque o pecado da homossexualidade envolve outros pecados também que irritam o homem do céu, igual o texto que o pastor Márcio citou aqui: os efeminados, os feiticeiros, os mentirosos, os enganadores, os adúlteros, e vai indo ali a lista, nenhum deles herdará o reino dos céus. Então está tudo no pacote. Talvez a pessoa que julga alguém que tem esses trejeitos está incluído num outro pecado, que é da mentira, que é do adultério, que é do engano. A única diferença é que existem pecados que são internos, a pessoa ela comete e só ela sabe. E existem os pecados externos, que na verdade são obra da carne, né? Que aí elas são expostas. Elas são expostas. Aí tem uma listagem lá em Gálatas 5, né? 5. Então a gente precisa, como também, se a gente não abarcar a ideia de que a gente precisa entender o que aconteceu com essa pessoa. É mais fácil falar assim, é pecado, mas como tratar? Como lidar com essa situação? A pergunta que cabe hoje é: será que hoje eu estou preparado para sentar ao lado de alguém que quer sair, mas ela não consegue, ela luta, mas não consegue sair desses tipos de desejo? Que tipo de palavra eu vou falar para ela? Será que nós temos esse preparo? Então a ideia é mostrar o coração acima de qualquer tipo de resistência de julgamento. E aí, pastor Márcio, para a gente fechar aqui, qual é o conselho para pessoas que esse vídeo aí, né, com a permissão de vocês, a gente deve publicar? Então muitos outros vão ouvir, vão interagir, vão pegar, né, de algumas informações, como nós agora, trazendo para nós de forma geral, como nós devemos tratar essas pessoas que desejam a mudança, mas que lutam com isso. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre a questão do amor, né, de acolher, mas para a gente quebrar essa barreira do julgamento, porque existem ainda muitos que julgam, que criam certas resistências,
em vez de acolher, acabam jogando para fora e as pessoas acabam se perdendo mais ainda. Né? Como a igreja deve se comportar numa situação dessa, uma igreja bíblica? Todas as minhas respostas, eu penso assim, também o pastor Daniel, você, são respostas que são pautadas na Bíblia. Passaram lá os hipócritas e viram o Senhor Jesus comendo com os pecadores. No meio desse povo aí, nós somos judeus, nós somos o povo de Deus, nós somos os santos, somos os escolhidos. Nós, e o Senhor se diz mestre, e está comendo com eles. O que Jesus respondeu? Ele estava mesmo, estava lá no meio dos pecadores mesmo, estava lá. Mas ele estava pecando com eles? Não, ele estava tratando com eles. Ele estava com amor, sem ver diferença, sem fazer separação. Estava com eles, porque ele veio justamente para isso. Ele veio curar, sarar um povo contaminado pelo pecado. E pecado é pecado. Então essas pessoas têm que ser acolhidas. Entrou aqui, sejam acolhidas, abraçadas, amadas, mas ensinadas e levadas ao arrependimento, coisa que eu e você não podemos fazer. Quem leva a pessoa ao quebrantamento e arrependimento é o Espírito Santo. Mas a nossa obrigação de receber, de tratar e tratar bem. Eu tenho amigos, eu tenho alunos, eu trato do mesmo jeito. Vejo que o pecado deles é errado, mas eu tenho um carinho e olho com misericórdia. Meu Deus, se esta alma foi chamada para a eternidade hoje, para onde ela vai? Então nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos aqueles que recebemos de Deus a incumbência de tratar não só dessas pessoas, mas daquele que faz um trabalho de feitiçaria, daquele que adultera, daquele que mente, daquele que é viciado em jogo, daquele que tem outros tipos de práticas pecaminosas. Não só esses, mas todos esses pecadores. E Cristo estava no meio. Ele não estava de fora, ele entrou no meio. E disse que nós devemos fazer também obras como ele. Então, estejamos no meio deles, que eles venham, sejam bem recebidos, sejam bem tratados, sejam ensinados dentro da Bíblia, dentro desse livro sagrado, maravilhoso, para que eles também se convertam e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se converta, se arrependa, se converta e volte ao conhecimento da verdade. Então é isso. É tratar da mesma forma que entrou ali um homem, uma mulher, casados, que estavam em pecado, entra um homossexual, entra um macumbeiro, entra um feiticeiro, entra um traficante, vai ser tratado do mesmo jeito, com amor, com carinho. Porque se eu não recebê-lo, outras práticas pecaminosas, dizendo igrejas e seitas, vão abraçar. Então nós somos a igreja de Cristo, vamos abraçar essas pessoas e tratar delas. Amém, gente. E aí, gostaram? Esclareceu aí bastante dúvidas. E o jogo do tigrinho, pecado ou não? Vamos deixar esse assunto Vamos deixar esse assunto aí para o próximo debate. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do pastor Márcio, agradecer a presença do pastor Daniel. Ficou alguma dúvida, gente? Se ficou alguma dúvida, deixe anotado no papel e traga sua dúvida para o próximo debate. Nós vamos terminar agora, porque as horas elas se avançam, ainda é dia de semana. Eu sei que amanhã muitos têm compromissos, né? Nós também temos nossos compromissos, e nós vamos ainda ter uns 10, 15 minutos para a gente participar do café da comunhão, desta mesa que foi preparada com muito carinho, com muito amor para todos vocês, tá bom? Então, Diácono Ronildo, aquele segredo nosso: encostou o portão, ninguém sai antes de tomar um copo de café e comer um pedaço de bolo. Só sai depois que passar pelo copo de café e pelo pedaço de bolo, amém? Nós vamos orar, irmãos.